Vamos lá. Olá, senhores. Mais uma vez estamos aqui. Eu não estou solitário, estou com meu grande amigo Cacique Samar. Saudações indígenas. Saudações. Saudações, japonês mineiro. O senhor está conosco mais uma vez. Que honra. Honra, digo eu. E aí, pessoal? Muito pão de queijo com hashi. E lá vamos nós, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho. Diga, Cacique. Imagine a visão infernal do que é você comer pão de queijo com hashi, wasabi e shoyu, mano. Meu Deus. Bom de um cafezinho para descer liso. Café preto. Pra descer liso. Porra, mano. É isso aí. Hoje a gente vai tentar falar um pouquinho sobre um filme dirigido pelo um dos maiores diretores do cinema, que é um dos maiores diretores do cinema alemão, se não o maior, eu tenho certeza. Mas eu encaro como um dos melhores diretores de cinema do mundo, que é o Fritz Lang, que é o filme M, O Vampiro de Düsseldorf. Um filme alemão, muito bom. Um dos clássicos aí do que chamam de expressionismo alemão. O mesmo, pra vocês terem noção, é o mesmo diretor de Metrópolis, que é aquele filme mudo que um ouvinte recomendou pra gente. A gente pode até falar um pouquinho dele mais adiante, já que vamos falar do Fritz Lang, inevitavelmente. Tentaremos omitir a parte que ele está relacionado ao exército alemão. Então, esse filme é bom? Tô brincando, pessoal, piada. Antes da gente continuar, uma coisa interessante que eu percebi, né, refleti depois que eu assisti ao filme, é que os americanos não somente sequestraram o conhecimento científico dos alemães, como também sequestraram tudo que havia de bom no cinema alemão também, Então, né? da sua forma de fazer cinema, eu acho que esse filme foi o primeiro filme nesse formato de serial killer e suspense. A ideia de serial killer não, pelo menos não ficou conhecido por causa dele. Não sei se foi o primeiro, mas eu acho que ficou conhecida por causa dele. Causa dele, cara. Todos os filmes que surgiram recentemente, de você ver aquelas buscas na floresta de vários policiais tentando achar um corpo desaparecido ou uma vítima de sequestro, ou qualquer coisa do gênero. Aí tu tem os cães indo, os caras analisando perímetro a perímetro. Tudo isso começou nesse filme, cara. Você vê, sabe aquelas vezes que você assistiu CSI Miami, CSI Los... Cara, como que falando nisso, como que eles repetiram tantas vezes? Porra, cara, Reformularam a fórmula do CSI, velho. a única coisa que eu lembro de CSI era que o meu pai gostava de CSI e que a Record uma vez transmitiu o episódio do CSI em que era supostamente a cena mais cara da televisão americana. Ela era tão impossível que ela teve que acontecer em câmera lenta ou numa câmera parada, pra tu poder mostrar cada sequência daquilo que tava ocorrendo. Eu assisti? Claro que não me interessava. Mas eu lembro dessas notícias, né? Que quem transmitiu o CSI no Brasil era a Record. E toda essa ideia que o CSI usou, agora tem também o Law and Order aí também, né? Sim. Que também usa essa estética. Toda essa ideia de policiais, investigadores reunidos no escritório discutindo sobre provas também foi retirado de lá. Toda a estética que você vê hoje. Ah, mas se limita a isso, é apenas uma inspiração. Não é apenas uma inspiração. Sabe também no filme Metrópolis, a ideia de o que é um robô? Sabe, todos os robôs que você vê nos filmes de hoje foi retirado do filme Metrópolis. Não tinha isso. A ideia, como que é um robô? Isso não existia. Você vê uma transformação acontecendo ali na sua frente, em tempo real, filmada. Isso a primeira vez aconteceu em Metrópolis, num filme mudo. Hoje em dia é uma coisa comum, mas foi copiado de Metrópolis. A ideia de uma cidade futurista. Tudo que você vê hoje, o próprio Blade Runner, foi inspirado em Metrópolis. Pra vocês verem a importância do Fritz Lang, velho. Esse cara e a esposa dele eram
realmente fora de série. Outra coisa interessante sobre o filme que eu tava comentando com o Eduardo é o fato de que ele não tem tantas cenas assim que a gente chama de só pra encher linguiça, ou só pra você fazer uma transição de tela ou coisa do gênero assim. Geralmente, você vê os filmes modernos, eles acabam acompanhando uma trilha sonora, uma viagem de carro em que você, né, transmite a paisagem, ou cenas do indivíduo indo do ponto A ao ponto B num carro tranquilamente, ou coisa do gênero assim. E aí isso ocupa hora do filme, né? Ocupa minutos do filme. No Vampiro de Düsseldorf, pouquíssimas cenas ocorrem em que você tem a movimentação de personagens, transição de cenários e coisas do gênero assim. E mesmo estas são importantes, elas não são descartáveis, elas não estão lá para encher linguiça. Tipo, não é só mera vista da paisagem. E o resto, cara, é linha de diálogo após diálogo, cara. É tipo, o filme tem 1 hora e 49 minutos, facilmente daí, 1 hora e meia é só redação de texto. É só diálogo, é só linha de fala. Nada descartável. Me lembrou um pouco o teatro, que geralmente você não tem tempo pra perder ali. Você tem interação direta entre os personagens, portanto você tem que estar prestando atenção. Você se acostuma a focar naquilo que tá acontecendo ali. Por exemplo, é um filme que, de certo modo, se você sacar o celular na hora pra ver a notificação do Zap Zap, fudeu, você já perdeu o contexto da conversa, entendeu? Mas é muito bom, cara, é muito bom. Fora que aquilo, né? Todas as cenas que parecem não ter muita importância passam a ter no final do filme. Principalmente a cena de um balão preso no fio, por exemplo. Exato. A cena passa a fazer sentido no final do filme, né? Não há desperdício de cena. E o que o Cacique falou sobre parecer muito com o teatro, a gente tem que lembrar a época que o filme foi produzido. 1931. Uma época em que ainda o cinema enxergava a ideia de produção de um filme sendo uma evolução do teatro. Fazer aquilo que o teatro não é capaz de fazer, por uma limitação que é da natureza dele. Por eu não poder repetir muitas vezes uma cena até chegar à perfeição. Por eu não ter tecnologia para conseguir fazer aquilo no teatro ali, ao vivo. Já durante as gravações e com edições você conseguia transcender essas limitações. Curiosamente, o filme O Vampiro de Düsseldorf é um dos filmes favoritos do nosso falecido professor Olavo. E não torça o nariz quando alguém citar o professor Olavo. Você pode aprender com ele, mesmo você não gostando muito dele. Não torça o nariz, porque você vai parecer uma criança quando você faz isso. Mas se você quiser parecer uma criança, é um direito seu. Né? Nós temos o direito de ser idiotas. Nós temos o direito, inclusive, de ir para o inferno, cara, caso seja a vossa vontade. Olha que Deus bom. Mas vamos lá, chega de devaneios. É um dos filmes preferidos do professor Olavo, ao lado do Sunrise, que eu acho que a gente já comentou aqui. Ao lado daquele filme também do Bergman, esqueci o nome do filme, que eu acho que mais pra frente a gente vai falar sobre esses dois. Principalmente os filmes do Bergman, que eu acho que a gente nunca falou sobre. E o que tem a ver o Vampiro de Düsseldorf e o Olavo de Carvalho? Enquanto nós estávamos nos bastidores aqui, a gente estava falando a respeito de falas do professor Olavo de 2015. Talvez ele tenha falado já sobre isso antes. Tem um texto dele aqui, tô no site do professor Olavo, que ainda está no ar, ainda está no ar, olavodecarvalho.org. Vocês podem procurar o artigo que chama 100 anos de Pedo. É um artigo de 2002. Já dá problema abreviar assim? Não, mas tem uma abreviação que a galera sempre É melhor.
que sempre foi mais fácil de entender, que é CP. Ou PC, fazendo referência ao tal de PC. Aham. Pois é. Então, Fica mais 100 fácil. anos, 100 anos de PC. 100 anos de PC é um artigo publicado em 2002, e eu acredito que antes mesmo disso ele já deve ter publicado alguma coisa. Mas teve uma fala, uma pequena frase de 2015 que ficou muito conhecida, que o professor Olavo disse o seguinte: a estratégia do movimento pró-PC, primeiro dizem que é doença, para não dizer que é crime. Depois torna um crime dizer que é doença. E isso já está aconteceram já há alguns anos que vê que o Olavo, vamos colocar assim, profetizou, na falta de um nome melhor, previu, já está a acontecer. E no filme Vampiro de Düsseldorf, o protagonista, que a gente também tem que ressaltar, que é um puta ator, Sim. a reação dele quando ele é descoberto, cara, não tinha aquilo no cinema naquela época. Até pros dias de hoje, né, cara? É difícil achar gente assim. Tipo, você consegue achar um cara que é maluco, tipo, e que consegue atuar muito bem, que é, por exemplo, o Joaquin Phoenix. A galera pagou muito pau pra outro também, que foi o cara que fez o Fragmentado. Admito que fazer tantas personalidades como ele fez naquele filme Fragmentado é difícil. Mas não teria as interpretações de loucos que a gente tem no cinema hoje, e de assassinos, de homicidas, sem o Peter Lorre. Sem ele não ia ter. Porque, primeiro era bom a gente dar um contexto, mas pro ouvinte, né? Seria bem melhor. Mas as viradas de olho que ele dá, as dissimulações que ele faz no espelho, são coisas que, tipo, por um primeiro momento, você fala, isso é simples. Isso não é tão diferente. Ele não deu uma testada no espelho, igual como outras pessoas fizeram. Só que por ser simples, parece ser natural. E por parecer ser natural, parece ser real. Exato. Parece real. Essa é a ideia. Pelo menos essa deveria ser a ideia do cinema. Até porque, Cacique, só te cortando, muito do que a gente vê hoje não é tanto mérito do ator. Até porque hoje a gente tem 1 milhão de recursos pra fazer uma atuação ficar boa. A gente já falou sobre isso, né? O cara repete a cena 300 vezes, usa milhares de cortes, usa vários jogos de câmera, iluminação, tanta enganação, isso durante a gravação, fora o processamento depois. Que até um ator ruim passa a ficar aceitável, né? Mas continue, Cacique. Contexto, né? No início do filme, ele se dá com uma ciranda de crianças, né? Cantando aquelas músicas que geralmente as pessoas cantavam. No Brasil era a Cuca Vai Te Pegar, o Boi da Cara Preta. Só que, enfim, essas são canções de ninar, né? Mas a lenda do velho do saco, essas coisas do gênero, assim, sempre tiveram ao longo da história da humanidade sobre alguém que leva crianças embora. Essas crianças estavam cantando músicas exatamente sobre isso. Sobre a figura de um homem que veste preto e que fatiava menores de idade, né? E aí uma das mães dessas crianças manda ela parar de cantar. Fica em silêncio aí, porque eu não aguento mais essa música, né? Pessoas simples, né? Com as suas vidas de trabalho, donas de casa, lavando roupa, e aí dá um meio-dia, né? E geralmente o meio-dia é a hora que as crianças vão embora. E aí tem uma cena bonitinha, né? Da mãe preparando o almoço pra filha chegar e tudo mais. E só que a filha não chega. Nada da filha chegar. Passa 20 minutos, passa 1 hora e ela não chega. E aí a câmera passa, né? Os cenários, e aí ela destaca numa manchete de jornal. Daquelas manchetes que ficavam coladas no lugar. Na verdade não era nem uma manchete, era um cartaz de procurado colado num poste que prometia 10 mil marcos, né? Pra quem pudesse delatar uma informação sobre o assassino em série das gêmeas, que eu esqueci o nome, e do casal de irmãos, né? Klaus e Clara, alguma coisa assim. Kivitz, eu acho, era Kivitz. E aí a câmera foca nisso aí. É o contexto que você já percebe, tem um assassino em série solta por aí.
E aí, interessante que a garota, ela tá jogando bola jogando bola, brincando de jogar bola, e a bola bate exatamente nesse cartaz e desce na mão dela. A forma que você sabe que o filme vai se tratar acerca de um assassino, de uma coisa do gênero, é a maneira como a sombra dele se manifesta no cartaz. Com a figura de chapéu, sobretudo e tudo mais, indo falar com ela. E, de novo, cara, nesse momento, já te dá aflição a maneira como ele conduz a menor de idade, porque o filme te deixa com poucos recursos, sabendo que ela vai morrer. E aí a próxima cena é a compra de balões e todo mundo ao redor, tipo, levando aquilo como se não fosse nada. E aí tu fica comovido com a angústia da mãe, né? Que ela não precisa ter tantos minutos de tela, assim, pra agonia dela também te agoniar. E aí o dia vira, a coisa vira, e tu só tem o rebuliço dos jornais, né? Falando extra, extra, mais um assassinato e tudo mais. E aí é interessante, né? Uma coisa que percebe, né? Que as pessoas não ligam muito umas para as outras, mas o jornal, a mídia sempre prospera com a questão dos assassinatos, a questão dos homicídios, das notícias que chocam, né, Eduardo? Sim. Outro ponto interessante, assim, que é a reação que as pessoas têm em relação a quando o cidadão é descoberto, né? Ou até mesmo antes. Vamos dar um passo atrás. Não, tem muita coisa Antes, tem muita coisa antes. a reação das pessoas, até mesmo antes, é bem realista, digamos assim. A gente consegue perceber que o comportamento de massa segue um certo padrão ao decorrer da história, não é uma coisa exclusiva do nosso tempo, né? Você percebe as pessoas querendo a qualquer custo descobrir quem é o autor dos crimes e com nenhuma prova, eles querendo prender, assassinar pessoas que eles não têm prova alguma aqui de que realmente são os autores do crime. No entanto, frequentemente os personagens tentam incriminar as pessoas baseadas, às vezes, em apenas a pessoa estar num lugar, conversou com uma criança, já é o suficiente para Exato. levarem o cara pra delegacia. Se a polícia não tivesse ali. Se não tivesse lá, ele tinha sido espancado. Ele teria sido Exato. espancado. Exato. E você consegue perceber que este tipo de coisa te lembra alguma coisa na conjuntura atual do nosso Brasil varonil? Te lembra alguma coisa? Às vezes eu vejo que os brasileiros ficam achando que as desgraças é uma coisa exclusiva do Brasil, ou que o problema não é global, ou que talvez em outros países a coisa seja menos pior, mas nós não entendemos nem ao menos a nossa própria cultura. Eu tenho dificuldade de entender o que faz com que as pessoas se sintam no direito e capacitadas a exprimir uma opinião sobre país alheio, cara. Isso ainda é muito difícil pra mim, sabe? Pra mim me parece uma coisa, uma ignorância quase invencível, sabe? Você entender plenamente a cultura de outro país. Pra mim parece algo quase invencível. Que talvez os mais bem capacitados, morando em outro país por muito tempo, talvez eles consigam. Aí, lógico, eu tô falando de caras acima da média. Os grandes autores da literatura, por exemplo. O tipo de pessoa que seria capaz de se entranhar na cultura, né? A ponto de pertencer a ela. Eu lembro um autor, não lembro o nome dele, mas... Sabe quem fez isso? O Otto Maria Carpo, no Brasil. Fez isso. Não nasceu brasileiro, não era daqui, é imigrante. E chegou ao Brasil já depois de velho, né? Uhum. Não chegou criança, portanto, não teve como pegar trejeitos brasileiros, e, no entanto, o desgraçado se apaixonou pelo país. E fez muito pela cultura do Brasil. Muito mais que muitos brasileiros, né? Sim, cara, sim. Tem o autor do livro
Depois os caciques, enquanto eu falo, se o cacique quiser procurar aí. O nome do livro é O Fio da Navalha. Uhum. No começo do livro, na introdução, falando um pouco sobre os personagens, ele fala sobre essa limitação. De por que que ele não entra muito em detalhes de personagens que, por exemplo, tem um personagem que a história se passa nos Estados Unidos, mas tem um personagem que é francês. Ele não entra em muitos detalhes da vida íntima, de como foi a criação do cara, porque ele acha que ele seria injusto com os franceses, entende? Uhum. No entanto, todos nós, hoje em dia, nos consideramos capazes de opinar sobre como o Trump, o Biden devem coordenar os rumos da nação americana, como o Putin deve coordenar o rumo da Rússia e por aí em diante, né? A gente não sabe nem o rumo que a gente quer pro nosso próprio país, porra. Que rumo? Os caras querem pagar menos imposto. É isso que os caras querem, né? Eu lembro, a gente tá fugindo um pouco do rumo da prosa, mas isso é uma coisa inerente ao esboço de sanidade. Não tem, não tem como fugir. A culpa é sua. A culpa é sua. Eu assumo isso. Eu assumo. E, então, porra, eu sou doente, cara. Onde eu parei? Eu não lembro. Você tava fugindo um pouco da prosa quando você começou a falar sobre os rumos que o Brasil deseja pagar menos imposto. Continue. Aí eu lembrei de um texto do professor Mário, né? Que ele dizia que quando as pessoas falavam sobre assuntos mais, digamos assim, que polarizavam as pessoas, né? Pô, casamento homoafetivo, que mais que... os problemas do capitalismo, os problemas do liberalismo moral, econômico. E aí as pessoas falavam que nós devíamos... Isso daí é coisa de interesse periférico. Vocês já devem ter ouvido isso, visto isso em discussões. As pessoas falando, vocês ficam focando nisso, esquecem do que importa, estão avançando o comunismo no Brasil. Já viram coisas do gênero? Ou variações disso? Mas aí que tá. O que eles falavam que era interesse periférico está sendo colocado em prática, e o que eles falavam que a gente devia focar, eles não apresentaram solução nenhuma pra isso. Continua a mesma merda. Ou seja, eu não tô fazendo nada e você também. Lembra dessa música? Eu não tô fazendo nada e você também. Deixa isso pra lá. Vem pra cá, o que que tem? Eu não tô fazendo nada e você... É isso, eu não tô fazendo nada, você... Se junte a mim nessa dança. Eu não sei o que fazer, mas eu reprovo a sua tentativa de fazer algo. Porque você não está fazendo aquilo que eu quero que você faça. É igual quando a gente publica alguma coisa lá naquela página que não deve ser nomeada no Instagram. E os caras querem, não concordo com isso você deve ficar focando nisso, isso é besteira. Fala, o cara quer mandar, velho. Ele é o nosso líder, pô. Fala assim, toma a faixa presidencial, pô. Você quer mandar na nação. Eu lembro que o Olavo xingava muito o pessoal, né? Quando ele postava umas coisas e o pessoal desaprovava, ele xingava a galera. Você, eu posto o que eu quiser, seu filho da puta. Eu me sinto Olavo às vezes. O cara quer o ADM da página, mano. Da página. Ele tá encucado com uma página no Instagram. Exatamente, velho. E o cara não consegue simplesmente falar assim, não tem interesse nisso, vou ignorar. Exato. Sim, agora tem um detalhe, né? Eu, particularmente, eu partilho da ideia de que você precisa enfrentar, né, o problema com coisas que são pragmáticas, ou seja, focar naquilo que o Brasil carrega de falhas, de faltas, segurança pública, a questão do saneamento básico, água com cocô é um grande problema, isso gera uma porrada de doença. Muita gente no SUS tá ferrada de desinteria, ou seja, doenças que assim,
pro nível de desenvolvimento humano que o Brasil tem, não era pra ter. É doença que você só registra em país fudido do continente africano, entendeu? E outros do sudeste asiático. Então, eu acredito que deva ser focada a atenção da galera que tem o interesse. E aí eu falo, né? O pessoal que ocupa cargo político, coisa do gênero, assim, na solução destes problemas, ao mesmo tempo que não dá pra ignorar a bendita guerra cultural. Mas o problema é que quando os caras se prestam a lutar a merda da guerra cultural, é o Nicolas Ferreira de peruca, porra. Aí não dá, entendeu? Aí não dá. Aí é o Nicolas Ferreira de peruca sacaneando trans. Eu entendo que você tem que impedir o avanço do trans. Perfeito. Mas não é de peruca, irmão. Não é de peruca no parlamento, entendeu? Não é isso, sabe? Então, tipo, ao mesmo tempo que você exerce a guerra cultural, você precisa solucionar as questões pragmáticas do Brasil, porque, querendo ou não, o Brasil ainda tem muita gente que é meio João sem braço, que é meio. Ei, eu não tô nem pra lá, tô nem pra cá, eu tô aqui. E aí, esse tipo de pessoa, você só as convence com resultados, né? Você só as convence com trabalho. Mas não só elas, né? A galera que se identifica com o espectro político da direita tem que se acostumar a cobrar trabalho, cara. Do povo que ele elegeu, da galera que ele elegeu, entendeu? Porque eu vi muita gente aí passando os últimos 4 anos aí 100% alegre com os caras nos quais eles votaram, né? E esses caras pouco produziam. A prova é impossível que o Eduardo Bolsonaro tivesse se reelegido, mas no entanto aconteceu. Simplesmente aconteceu. Pergunto, o que esse cara fez em 4 anos? Absolutamente nada. Viajou, tomou esporro da turma e falou que tava levando pendrive pra ONU, entendeu? Pelo amor de Deus, sabe? Mas, enfim, não vou fugir tanto. Mas voltando pra pauta em si, porque querendo ou não, isso faz parte da história da mencionada guerra cultural aqui. É interessante, um diálogo que me chama a atenção, que depois que as coisas inflamam e a garota é assassinada, de fato, né? A polícia inteira se mobiliza para tentar solucionar o caso. E o cara logo em seguida escreve uma carta falando para que as investigações continuassem, pois eles não estavam muito longe, né? Tecnicamente estavam mais próximos de eu pegá-lo. E aí ele bota assim embaixo. Já que a polícia não quis publicar a minha carta, eu a envio à imprensa. Aí tu tem uma discussão com o chefe de polícia e o cara da imprensa, né? Sobre a publicação ou não da carta. E aí a imprensa vira e fala assim, mas meu senhor, não é crime que as pessoas escrevam cartas, né? Não é como se o cara de fato se preocupasse com se era crime ou não escrever carta. Mas é porque o cara do jornal, o dono do jornal, sabia que, querendo ou não, as pessoas estavam aficionadas com aquele caso e a venda, né, dos muitos jornais com a carta do cara ia render uma boa grana. E é aí que você vê que é interessante que a conduta moral da imprensa pouco tem a ver com aquilo que vai causar, né, os sentimentos que ela vai causar nas pessoas. Ou seja, quando o delegado de polícia reclama da carta publicada, ele sabe que não é crime. Mas o problema é, você dar palco pra maluco, dar atenção pro maluco é exatamente aquilo que ele deseja, aquilo que ele quer. E, no entanto, parece que, porra, mesmo sendo em 1931, é como se não tivesse outro destino aos jornais, senão a fatídica ambição de dar palco pra maluco, de enfatizar aquilo que há de pior no ser humano, nas suas notícias, nas suas declarações. Um exemplo interessante foi quando rolou o caso do Lázaro, né? Que, querendo ou não, rendeu bastante dinheiro para as emissoras de televisão e tudo mais. E teve o mesmo impacto cultural, né? Análogo do impacto cultural que teve do filme nas pessoas, né? Todo mundo fazia piada com Lázaro, todo mundo fazia piada sobre assassinato, assassino em série, coisas assim. Aí, medinho do Lázaro, tinha nego se enfiando no mato pra caçar o Lázaro também. Essas merdas, né? E aí é que tá. Os acontecimentos, eles causam impactos sociais. E, em cima de todos esses impactos sociais, das reações de medo, de humor, de brincadeira, tem uma fala de um dos chefes de polícia, na reunião que eles estão fazendo, na maneira, o que eles se propõem para conseguir informações, um dos caras fala, a gente precisa de informantes. Ah, mas os informantes nunca sabem de nada ou cobram demais, ou alguma coisa do gênero assim.
Ou seja, pra você ter informação, você tem que pagar pro cara. E na maioria das vezes, dado aquele caso ali, em que 90% das pistas que eram oferecidas a eles eram falsas, seria um dinheiro que seria gasto pra nada. E aí ele explica que a galera não lembra de nada, ou quando estava por perto, eles perguntam: pra que eu vou me importar? O que isso tem a ver comigo? E aí o policial complementa, né, essa frase logo em seguida com a noção de que parece que as pessoas esqueceram que a proteção das crianças é dever de todo mundo. E aí, conversando nos bastidores com o Eduardo, essa questão da individualização máxima, né, do só o eu me importa, a forma como isso leva ao egoísmo, é uma das coisas que eu brinco, né, que eu falo quando eu converso com alguns amigos que não gostam de comunismo, que são antipetistas ou coisas do gênero assim, acerca de temas que são voltados à moral, seja eles o uso de droga ou as relações sexuais. Muitos deles partilham daquela ideia do princípio de, contanto que seja na casa dele, contanto que esteja dentro de quatro paredes ou coisa do gênero assim, não tem a ver comigo aquilo que o indivíduo faz com ele mesmo, né? E aí você lembra que esta noção de que, dentro do filme, o desaparecimento de uma criança pouco impacta as pessoas que estão dentro daquela realidade do filme, por mais que o indivíduo que seja o telespectador, ou o cara enfim, tá ouvindo a conversa com o gênero assim, ele diga: poxa, eu me importaria, eu prestaria atenção, esse assunto me interessaria, ele não tem como garantir que daqui a 15 anos ele pensaria da mesma forma, ou que o filho dele pensaria da maneira como ele. Porque quanto mais se enfatiza essa ideia de a liberdade individual de maneira a que as consequências que o cara faz nas escolhas dele só acometem ele e não a sociedade, enquanto essa ideia se perpetua, você vai criar uma cadeia de problemas que leva ao problema que a gente tem hoje, na questão de definir se pedo é ou não é crime, entendeu? Porque no Código Penal brasileiro você não tem nenhuma legislação específica com estes termos ao qual se refira que esta prática é um crime. E Ainda se não tivesse, derrubavam. existe um projeto de lei para isso, tá caminhando para isso aí. É Mas igual. Você lembra daquele meme do Lord Voldemort, do STF? Assim, sim. juridicamente é inviável, porém foda-se. Tô ligado. É isso. Existe isso. E qual é o problema? Ou qual é a relação? É que ao você ignorar as obrigações que uma sociedade tem, se você simplesmente deixar as escolhas das pessoas, né, do jeito que certas ideologias pregam, essas vão ser as consequências. É interessante você ver várias vezes, de vezes ou outras, assim, a galera que advoga em prol da legalização das drogas, da maconha, coisa do gênero assim. E aí eu lembro de uma vez que eu ouvi o MV Bill, cara, que é o cara que veio da favela, da periferia e tal, do rap, que é um cara que eu não esperava que fosse contra a legalização da maconha. Mas deve ser um vídeo antigo. Deve ser um vídeo antigo, com certeza, mas o argumento que ele deu não muda, é atemporal. Que ele falou: a maconha é o filho que não vai pra aula, é o filho que não trabalha, é o filho que não desempenha na escola, é o filho preguiçoso, é o filho vagabundo. Ele menciona isso aí. Porque a maneira como essa droga afeta as classes sociais é diferente. Exato. A molecada da classe média tem a liberdade pra tá fumando um beck sem ter muitos problemas. Sem ter grandes problemas. Ele não vai até a biqueira comprar. A galera da periferia não tem como, cara. Se vicia e deixa de cumprir com as responsabilidades. Entendeu? Já era, acabou. O cara E começa o trajeto até ele conseguir a droga é muito perigoso. Perigoso, O cara. antes, o durante e o depois. É Pode tudo ver, muito perigoso. pode ver. Que acha um argumento interessante contra as drogas, é só você ver a maneira como determinadas drogas afetam classes sociais diferentes. É muito fácil o classe média advogado pela maconha, ele não vai se fuder por ela, mas ele vai tomar no cu pela cocaína, entendeu? A cocaína pega os caras, tu vê muito nego que chega de terno e termina na Cracolândia, entendeu? Sim. Ou seja, beleza, maconha não vai atrapalhar a vida de uma galera, só que
a legalização dela gera trabalhadores ruins. E a qualidade dos trabalhadores que a gente tem hoje já não é a melhor de todas, entendeu? É a pior, é a pior. Exato. Então, são estas coisas que escalonando elas gera um problema. Então, tipo, um comportamento relatado num filme em 1931 o que isso tem a ver comigo, entendeu? Gera a cadeia de problemas que a gente acaba tendo nos dias de hoje, entendeu? E, de novo, quando você tá dentro de uma sociedade, querendo ou não, ainda que você tenha suas liberdades, existe a obrigação de um coletivo. E ele o quê? É interessante você ver que parece que a proteção e o cuidado às crianças meio que foi substituído pela proteção e o cuidado às minorias. Ou seja, existe uma preocupação muito maior em você não ofender homossexuais, pessoas que estão com seu sobrepeso, muito sobrepeso, entendeu? Ou pessoas que que têm uma quantidade de melanina muito maior na pele do que eu tenho, entendeu? Sim. Proteger estes grupos do que de fato os grupos que são verdadeiramente vulneráveis. E proteger do que ninguém fala. Exato, e até fisicamente, cara. Crianças são vulneráveis, cara, são muito vulneráveis. E aí a gente não precisa nem citar os casos que a gente já comentou acerca de terrorismo em âmbito escolar, né? Sim, E aí, e a forma de proteção, Cacique, que eles querem ofertar, que eles ofertam, né, para as mulheres, vamos colocar as minorias, que eles chamam de minorias, né, o termo que eles usam, faz mais mal do que bem. O pessoal fala, não, as mulheres, por que as mulheres votam em fulano X ou Y? Porque dá uma série de benefícios, é bolsa isso, bolsa aquilo. As mulheres têm parecer favorável delas na justiça em várias situações, ou seja, a justiça é injusta. Mas isso faz mais mal do que bem a longo prazo. Materialmente falando, e aí que entra o que o Cacique falou lá dos materialistas, os pessoal que é bem individualista, egoísta e tal, que eles não conseguem perceber que até mesmo também do ponto de vista material a longo prazo, isso vai prejudicá-las. Que homem bom vai querer se relacionar com esse tipo de mulher? exato. A família vai passar a ter medo deles também. Os homens da família dessas mulheres vão passar a ter medo deles também. Os filhos dessas mulheres vão sofrer com isso. Eles vão ser reflexos do que elas são. Então, a gente também tem que parar com essa ignorância de achar que, não, as mulheres estão se dando bem. Assim, não estão, cara. Não estão. Uma hora a conta chega, entendeu? E quando essa conta chegar, não tem as balzaquianas aí, estão querendo casar, depois não vão, pô. A maioria não vão. Aí o nego vê, tipo assim, ó, tá vendo? Sempre tem um homem pra se relacionar. Mas você tá deixando um caso, ou vamos supor que, não, mas eu vi centenas de casos. Quantos milhões de brasileiros nós temos, nós somos? Pare de achar que a realidade, a internet é a realidade, pô. A taxa de mãe solteira é alta, irmão. Não tem mulher, não tem homem pra tanta mãe solteira assim, não, cara. Tem, e a maioria. É aquilo, os homens bons. Não tô falando no sentido de assim, então você tá falando que o cara que aceita isso, ele é uma pessoa ruim, mal. Eu tô falando homem bom no sentido de ser um bom marido, um bom pai. Que eu imagino que quem está casando visa esse tipo de coisa, né? A mulher que casa, né? Em teoria, né? Então, nesse sentido, ele não é, porque ele não aceitaria uma mulher nessas condições, a não ser que fossem situações muito específicas. Mas como a maioria não é, e eles aceitam, já mostra que o cara não é um bom partido, digamos assim. Se vocês fossem pais, eu imagino que vocês não deixariam. Ou não deixar não é o melhor termo, mas não incentivariam a filha de vocês casarem com esse tipo de homem. Pois é. Mas continue, assim. E aí, né, progride com outra cena que é interessante, que é como as investigações estavam totalmente focadas em encontrar o assassino em série, então a polícia estava batendo frequentemente em lugares que ela não batia tanto assim, né? Que eram em bares, cafés, taberna e, tipo, altas horas da noite.
Inclusive, tem uma cena que eu achei, cara, engraçado, cara. Eu fiquei pensando, isso é real ou não? Que é o cara ligar 3 horas da manhã pra saber qual era a hora exata do relógio. Aí, tipo, tu pensa, tinha uma pessoa que trabalhava no relógio oficial da cidade, do município, que tinha hora exata o tempo todo e ela tinha que estar acordada a todo momento, porque algum desgraçado podia ligar pra ela no meio da madrugada pra saber que horas eram, entendeu? Aí começa a acertar o relógio lá. Mas, sim. E aí, tipo, a polícia começa a bater várias vezes e o crime organizado da cidade, e eu acho que a cidade era Düsseldorf, né? Eu acho que era Düsseldorf Sim. se mobiliza pra poder encontrar o cara. Porque enquanto a polícia estivesse batendo em todos os cantos, eles não tinham como trabalhar. Nem eles, nem as prostitutas, nem os batedores de carteira, ninguém. Então, tipo, o crime organizado vai lá, chega o chefão da máfia, todo trajado, e fala: vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma reunião aqui. Vamos começar a procurar métodos de investigação para que a gente encontre o cara primeiro que a polícia. Aí, tipo, enquanto a polícia tá avaliando investigações, rastreando pistas, procurando papel de doce, bala de doce, o crime organizado mobiliza todos os mendigos, cara. E aí tinha uma coisa na época, né? Que acho que é a galera que eram os veteranos da Primeira Guerra Mundial, que voltaram cegos, né? Voltaram cegos do conflito. Então eles andavam com uma placa de cego. E aí começavam a pedir dinheiro. O vendedor de balões é realmente cego. Mas os outros caras, os outros mendigos que começam a aparecer pela cidade, só tem a placa de cego, mas não são cegos. E aí eles servem de olheiros, né? Pra ver quem é que tá andando pela rua e tal, movimentação. E aí nessa hora todo mundo é suspeito. Aí os caras começam a prestar atenção em qualquer homem que esteja acompanhando criança menor de idade. Na maioria das vezes são garotinhos, né? E aí a sacada de todas é que o assassino em série, ele cantava, ele assoviava frequentemente uma melodia, uma música que todo mundo já ouviu ela várias vezes, mas eu não sei o nome dela. Simplesmente eu não sei o nome dela. Mas você que assistiu o filme, você vai saber qual é a melodia. E aí ele assoviava ela e toda vez que ele sentia um impulso ou a vontade de sequestrar uma menor de idade, de matar uma menor de idade, ele começava a assoviar isso aí. Então era interessante. Em cada momento do filme que esse impulso toma conta dele, ele tá assoviando isso aí. E aí quando ele perde pra esse impulso, ele começa a assoviar isso mais forte. Porque em alguns momentos ele resiste, ele vira e fala, não vou fazer. Aí, do nada ele larga o conhaque, larga o cigarro do lado, paga a conta e começa a assoviar por aí, vai atrás da vítima dele, né? Do novo alvo dele. E aí, entre essa relação entre o crime organizado trabalhando pra conseguir pegar o cara primeiro do que a polícia, você vai tendo alguns momentos no filme que é a invasão no prédio e tal. É interessante, é legalzinho. Isso aí de ver. Mas a pista fatal que ajudou a descobrir quem era o cara foi justamente o assovio. Porque, enfim, eu nunca tive muito contato com pessoas que eram cegas, mas já ouvi várias vezes que quando você perde um dos sentidos, os outros se aprimoram. Geralmente surdo enxerga muito melhor que a maioria e sente o olfato muito bem. O cego passa a ouvir muito mais do que as outras pessoas. E aí, o vendedor de balões ouviu a mesma melodia quando ele tava indo comprar o balão no dia que ele ia assassinar a garota, né? A Emil. É o nome, O nome da música, Cacique, é, pra quem quiser procurar depois, é Na Gruta do Rei da Montanha. Vocês podem procurar no YouTube que vocês conseguem achar e foi usado depois em diversos filmes. Muitos filmes, muitos filmes. Harry Potter, que eu me lembro agora, e muitos desenhos também da Disney. Sim. E aí tá. O assassino, a identidade dele é descoberta a partir do bom ouvido do vendedor de balões, que era cego. Só que ele era cego, então ele não podia ver o rosto do cara. Então ele chama um cara mais jovem, que era um dos batedores de carteira, que era uma galera era uma das turmas que estavam envolvidas com o crime organizado lá. E aí ele observa o cara. E aquele moleque tem o sangue frio de seguir aquele maluco até o fim. Entendeu? E dado aquele momento, ninguém ia desconfiar que era simplesmente, só um cara normal com uma garota. Não, ele segue o cara até o fim. E aí, várias vezes que ele tá pronto pra agir, ele recua até pegar a prova final. E aí ele marca o cara. Ele marca o cara com o M no casaco dele, que é daí que vem o nome do filme.
M, o vampiro de Düsseldorf. E aí o crime organizado começa a cercar o cara, e aí o encalço dos próximos minutos do filme, a partir disso aí, é só criminoso tentando pegar ele. Aí tem a invasão do prédio e tudo mais. Aí, bom, não tem muitos detalhes a serem narrados aqui, dentro do que ocorre até o momento da prisão, a não ser as cenas de desespero dele tentando fugir, a interpretação, a atuação do Peter Lorre como um assassino nesse momento em que tudo dá errado pra ele é boa e tal. Por vezes, cara, é assim. Não sei se porque a fisionomia do ator era essa, mas por vezes ele realmente acaba parecendo um vampiro. Uma coisa, de certa maneira, asquerosa. Sempre no meio da escuridão, sempre tramando, sempre tentando escapar, né? É bem louco. Eu acho que a melhor definição que deram pra ele é uma fisionomia patética. Eu acho que é a melhor definição. Exato. Nada contra o ator, que é muito Não. bom. Entendeu? Não, Nada contra. Ah, não, jamais. Mas aí que tá, né? Enfim. Eles arranjam, né? Conseguem capturá-lo. E o crime organizado montou no tribunal. Eu vou deixar essa cena pro Eduardo falar. Que eu vou fazer um negócio aqui rapidinho. Ponto mais interessante quando ele é descoberto, né? Que ele vai ele acaba indo pro tribunal do povo. O povo vai... O povo em aspas, né? Porque o crime organizado está à frente. O crime organizado é o juiz. O povo clama pela crucificação do cidadão, enforcamento, né? A pena de morte. Porque o que ele fez é uma coisa atroz, até mesmo pro crime organizado. Aí você vê que o pessoal fala que o crime organizado no Brasil também não aprova esse tipo de coisa, né? Em teoria também, não sei até que ponto isso é verdade, mas isso já é muito antigo. O advogado percebe que não tem pra onde correr, né? O cara foi pego em flagrante, digamos assim. Tinham certeza que era ele. Então, eles vão para o caminho de alegar que o cidadão é doente. E como doente, ele responderá, como eles estão na Alemanha, um país livre, ele vai responder à polícia e não a eles, né? E o próprio protagonista chega ao ponto de nivelar, ou nem nivelar. Ele coloca o que ele fez abaixo daquilo que as pessoas do crime organizado faziam. Os malfeitores do crime organizado. Porque o que ele alega é o seguinte: não somente o crime organizado, né? Ele diz até mesmo as mães, né? Ele comete a loucura, né? Típica de um louco mesmo, como aparentemente ele era de fato, de dizer às mães das crianças que ele matou que, no caso delas e do restante das pessoas que estavam lá, eles faziam o que faziam porque eles queriam fazer. E no caso dele, ele fazia o que as vozes na cabeça dele mandavam. E sendo assim, o que ele fazia, ele não tinha culpa pelo que fazia, ou melhor, o grau de culpa dele era menor se comparado aos dos demais que estavam ali. Só que o filme não deixa claro se de fato ele era maluco ou não. Que essa é uma discussão que nós temos hoje em dia. E você vê um filme da década de 30 já retratava isso. Fritz Lang já teve essa sensibilidade para essa questão. Que é as pessoas que fazem coisas que não deviam. Os PCs da vida aí. Uhum.
eles são doentes? O Fritz Lang falou, expôs lá o primeiro passo da coisa. Porque, obviamente, né, é uma vida muito triste, pensa, a vida de um esquizofrênico. E os demais problemas de ordem psicológica que podem abater um ser humano. A vida deles é muito triste, né? E eu acredito, né, piamente que Deus tem uma misericórdia muito grande com essas pessoas, né? Que não fazem aquilo que de fato querem ou têm uma coisa totalmente desordenada na cabeça. Posso falar uma... Claro, meu amigo. Faça sua parte aí, japonês. Só meio... tem, tipo assim, eu não cheguei a ler esses 2 livros, mas até o Cacique chegou a me pedir pra falar e eu lembrei deles. Que a Lolita do Nabokov, que acho que é o nome do autor. Que nisso é o... Uhum. acho que é o tio da menina, alguma coisa assim. Que ele chega, a menina... eles são com essa menina, que ela é Lolita, né? Ela é uma pessoa mais nova. E parece que ao decorrer do livro, ele vai meio que se advogando, assim, como... não, porque ela me seduz, ela faz isso e aquilo, e colocando a culpa na menina, e não assumindo a própria responsabilidade. Que é uma das coisas que até esse cara, ele meio que... uma coisa meio... E do outra, eu cheguei a ver, foi recentemente um vídeo do Olavo falando, que tem um livro de um autor americano que chama The Demons. Eu não esqueci o nome do livro, talvez depois eu ache e me mande aí, que o autor, né? Porque Demons tem um tanto de livro que é de um... O Dostoiévski tem um esse livro mesmo. assim, E não é? até eu ia falar um pouco do Dostoiévski também, os Demônios tem sobre isso também, falando sobre pedofilia, mas é outro... não tem muito a ver. Mas aí nessa questão, Mas pode ficar à vontade, pode falar também, o japonês. Acho que vai ser produtivo. Fica à então, vontade. primeiro eu vou terminar desse, que acho que é mais, como é que fala? Como mais Coerente. coerente com o que o próprio vilão lá, o protagonista, ele chega a falar, que esse livro, ele trata mais ou menos de uma pessoa, de um cara que ele nasceu numa família comum e ele tinha o objetivo de ter um cargo alto numa empresa, um bom salário. Aí ele não queria se envolver com nenhuma mulher e por isso ele caçava sempre uma casada pra fazer as coisas e não ter relação com elas. Aí mais pra... É o comedor de casados ele é mesmo. É o famoso... é isso mesmo? Não, pô, tô zoando. Então, aí, mais pra frente, ele consegue subir uns cargos, ele conhece uma mulher, uma boa mulher, bonita e de boa família, e nisso ele continua continua a mexer com essas mulheres e parece que cada vez com uma mulher mais feia ou alguma coisa do tipo assim, sabe? E Sim. a partir do momento que o momento vai passando, ele não vai sentindo muito interesse pela própria mulher dele, ele fica ficando meio estressado com as outras pessoas e as pessoas levam ele pro psicólogo. E nisso o psicólogo pergunta assim, uma frustração que você teve quando era jovem, algumas coisas assim. E você vê que não é esse tipo de coisa que tá acontecendo com ele. É uma coisa que até o Olavo chega a falar que uma sociedade moderna ela não trata desse tipo, porque no caso dele é o próprio demônio que tá influenciando na vida dele. Tanto que chega um momento que ele faz a coisa com a mulher e depois ele percebe que ele fez. Ele, tipo assim, ele já não tem mais domínio sobre ele mesmo. Por quê? Porque ele já sentiu tanto de demônio que ele tá ele tá nessa desgraça. Eu não acho que é o caso do protagonista do vampiro, mas é um caso que ele chega a tocar que é sobre os demônios influenciarem as próprias pessoas na realidade e a sociedade moderna ela não falar absolutamente sobre nada disso. Elas tratarem sempre como um caso psicológico, um caso de abuso de infância, alguma coisa assim, sendo que não, até o protagonista ele começa a ficar estressado com esse tipo de coisa porque não é o que está acontecendo com ele de fato, tanto que só vai aparecer no livro, parece que lá para a página 200. Depois eu até vou chegar a ler esse livro, porque parece interessante mesmo. Mas a palavra demônio, que aparece só mais pra frente, porque é até meio uma crítica, porque a sociedade ela não fala sobre essa questão de existir o próprio demônio. Ela ignora. Não acredito no demônio. Esse livro japonês tá na minha lista também, eu descobri recentemente.
por meio do Olavo. O nome do autor é Hubert Selb Jr. Isso mesmo. É O Demônio, The Demon. É O Demônio o nome do livro. E é exatamente isso. O Olavo fala que é um exemplo claro, é um exemplo real do que chamam no estudo de demonologia de obsessão demoníaca. O professor Olavo falou muito sobre isso, que nós temos aí o padre Gabriel Amorf, que é um padre exorcista mais recente, já falecido, e também temos o padre Fortia, também, que é um expoente vivo ainda, fala muito sobre exorcismos em geral, mas muito pouco se fala sobre a obsessão, de fato, como o próprio japonês falou. Não, nós não damos a devida atenção para a obsessão demoníaca, e segundo o Olavo nesse livro aí do Hubert, fica muito claro que o cidadão lá sofria influência diabólica para fazer o que fazia, né? E aí eu acho que pode ser muito interessante a leitura para a gente conseguir identificar isso na nossa própria vida, talvez, ou de pessoas próximas a nós, que nem sempre, vou dizer, boa parte dos casos, o problema não é simplesmente de ordem física, psicológica, da ordem natural das coisas, e sim de supernatural. Só que é aquilo, né? Nós não acreditamos que esse tipo de coisa exista mais, né? Mas continue, japonês. É mais ou menos isso. E também tem na parte dos... Não, por favor. Questão do Dostoiévski lá, que você ia dizer. Sim, na vez que Demônio. chama os demônios, é justamente os personagens, é sobre uma revolução meio comunista que acontece na época lá. Só que o protagonista, que é o Ivan, acho que é o nome, não sei, não lembro o nome dele direito. Ele chega de uma viagem, tanto que ele vai aparecer mais ou menos na página 200 no livro. E dele que ele chega assim, ele é meio, como é que fala? Não dá pra entender direito, mas ele é meio estranho. Aí mais pra frente, ele tem meio até umas coisas, parece que ele tá meio surtado com alguns problemas, o livro ele fica meio... É aquele tipo de pessoa que parece muito ser conhecida, ele sempre fica meio distante das coisas. E mais pra no final do livro, que mostra que ele vai a um monge lá do ortodoxo, e meio que ele fala que ele abusou de uma criança, de uma menina, e nisso ela se suicidou, essa menina, e no final do livro ele também termina se suicidando por causa da culpa. E, tipo assim, você vê que a pessoa, ele tá doente. O livro todo parece que... Não uma coisa que... É uma coisa, eu acho que... Não sei se alguém chega a falar, mas eu também não leio muita crítica, eu acho que eu meio influencia, só leio depois, sabe? Mas ele parece ser meio... Como é que fala? Uma pessoa que tá... já tá meio doente, já não parece estar muito próxima. E ele não quer ajuda. Isso que é também interessante. Que dificulta muita coisa, né? Porque e muita coisa. Mas, tipo assim, o livro não foca tanto nessas coisas, eu foco nas outras, mas é interessante, Meio desse lado aí de pesado. E o que mais me chamou a atenção, até comentei com o Cacique, ou melhor, uma das coisas que mais me chamou a atenção. Não, foi muito bom, japonês. Ele me fez lembrar desse livro, inclusive, você conseguiu achar a versão em português? Salvo engano, não foi traduzido esse livro. Qual é o nome do autor mesmo? Acho que eu cheguei a achar. O nome do autor do Fio da Navalha é William Somerset Maugham. É, ele mesmo. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção no filme foi o final. Foi o final onde focam a câmera numa das mães que perdeu o filho, né? Claramente ela não está satisfeita com o rumo do, em aspas, julgamento do cidadão. Sim. E nos alerta que devemos cuidar melhor das nossas crianças. Basicamente o julgamento, a prisão ou não dos caras, a morte ou não do cara não ia trazer os filhos delas de volta. E aí, cara,
esse cuidar das crianças é uma coisa que vai assumir todos os âmbitos, né? Tecnicamente, ou deveria ser, né? As crianças é aquilo que a sociedade possui de mais valioso, né? São os menores, né? E aí, o que acontece? Hoje, né? Esse negócio de pedo, né? Existem aquele projeto de lei que, enfim, está tentando ser tramitado até hoje para considerar essa prática como crime. Mas o grande problema disso tudo é a questão da galera da saúde. Por quê? O que acontece? Como ela foi considerada atualmente patológica, por ser patológica, o indivíduo só sente essa atração por estar à mercê da patologia, entendeu? É quase como se. Assim, é um paralelo, é uma analogia. Não quer dizer que o que eu tô falando aqui é concreto, é a maior comparação. Mas mais ou menos quando você espirra quando você tá gripado. O espirro é contra a sua vontade, entendeu? E aí a galera da saúde define que esse sentimento surge de uma vontade que não é do próprio indivíduo e, portanto, o crime ele só se configura quando existe a vontade do indivíduo em si, na prática do ato criminoso. Então, eis o problema de colocar sendo um crime, né? Eu falei a porra do nome todo. Colocar a Pedro como se fosse um crime, né? E aí o que acontece? No entanto, né, Cassi, quase churrascaram os padres que fizeram o exorcismo da Annelise, né? Exato. Só que qual é o grande problema aqui? Qual é o ponto? Que é a questão do argumento interessante. De fato, talvez você realmente possa apontar casos como o do protagonista do Vampiro de Düsseldorf, de que, cara, aquilo veio com ele veio quebrado, veio errado de fábrica e demônios o perseguem, entendeu? Você consegue visualizar a possibilidade de um caso desse, em que um cara já nasceu com esse problema aqui. Só que qual é o ponto que eu percebo no suco dessa galera que tá surgindo, dessa nova gama de pessoas que são acometidas por esse tipo de comportamento? Eles acabam desenvolvendo essa parafilia ou esse fetiche de uma maneira habitual, aquilo que se refere aos hábitos que os caras têm. Ou seja, sobretudo, o que tá levando essa galera pra isso? É o consumo de pornografia. É o consumo de literatura erótica. É a visão dada do menor de idade para a sociedade nos dias de hoje, entendeu? A corrupção da visão dos menores de idade, seja por meio da música, né, como a galera muito delatou no funk, muitas vezes delatou no funk, seja por meio da narrativa, né? Ou a gente vê em séries. Eu lembro que querendo ou não, se parar pra pensar, lembra aquela série RBD, aquela novela mexicana? Sim, sim. Então, a gente esquece que todo mundo ali era menor de idade, eram adolescentes e tudo mais. No entanto, você tinha há várias e várias vezes garotas, né, de 9 anos de idade, 13 anos de idade, coisas do gênero assim, querendo parecer as protagonistas ali. E de certa maneira. Que se vestiam com pouquíssima roupa. Exatamente. Que se vestiam desta maneira. Então, Dulce Maria, como se atreve a carregar o símbolo do catolicismo se vestindo dessa forma, Dulce Maria? pois é, pois é. E aí é que tá, pra questão daquilo que envolve, né? Olha o nome da miserável, agora que eu estou refletindo, mas tudo bem. Exato. Que Deus a perdoe, Dulce Maria. Pra aquilo que envolve pornografia e menores de idade, né? Cara, existe. Isso aí o Código Penal prevê. E, dado interessante aqui, as taxas de crimes, né, sexuais envolvendo abuso de menor, né, aumentou em 68% desde o início do ano. Aumentou em 68%. E Coincidências. se você digitar, né, Polícia Federal, Operação contra a Pornografia Tarará, tu encontra
notícias de 2, 3 dias atrás. De um maluco que foi solto? Não, porra, de um maluco que foi preso. Só que que foi solto 24 horas depois? aí eu já não sei. Mas o que chama atenção é que um é no Amazonas, o outro é em São José dos Campos, o outro é em Santa Catarina, tipo, no Brasil inteiro, cara. E o espaçamento temporal é curto, entendeu? Então você teve um aumento nisso daí, de consumo, né, de mercado para essas coisas. São Paulo aparentemente continua sendo o maior ponto onde esse tipo de coisa ocorre. E o que acontece? Tá, eu vi. Tô vendo. Tem a história do cara do Ministério Público também. Baixaram um tera, acho que era 1 tera de pornografia desse gênero no HD do Ministério Público. Eu não lembro qual cidade, não lembro qual cidade era. Eu acho que era do Distrito Federal. E tá. Estes tipos de crime vêm aumentando. E o que acontece? Vamos dizer assim, pela qualidade ou pela característica dos caras que hoje sentem atração por esse tipo de coisa, boa parte deles foi desenvolvida. Recentemente saiu o print de um maluco aí falando atrocidades acerca de garota de 6 anos de idade, 5 anos de idade, e ele tinha 17 anos, 15 anos, entendeu? Ou seja, é um cara que teve a cabeça destruída por consumo de pornografia. E aí, recentemente também, vazou um vídeo de uma moleca de OnlyFans, coisa do gênero assim, que tava andando pelo shopping e ela tava andando com uma chupeta, né? Botava uma chupeta na boca. De vestido, cabelo pintado, a chupeta na boca. E ela andava com uma chupeta e ela agarrava pelúcia, ela fazia expressões de bebê. E as coisas se tornam mais bizarras quando você sabe que ela tem um OnlyFans ali. E querendo ou não, esse tipo de coisa acaba se tornando um gatilho para sexualização de uma coisa que não deveria ser sexualizada, que é a infantilidade, a infância, a capacidade de você ser uma criança, né? Vamos colocar nesses termos. E é por isso que toda vez que você vê alguma notícia bizarra dos Estados Unidos, de um cara que se identifica com um bebê ou com alguma coisa assim, aquilo não tá só ligado à identidade do cara, aquilo sempre passa pela esfera sexual. Sempre passa pela esfera da conduta sexual dele. Outra coisa, Cacique, que eu vi o professor Gugu comentando, e eu nunca tinha parado para refletir um pouco mais sobre isso. O quão grande pode ser o impacto, psicologicamente falando, em adultos que se vestem como crianças. Quando nós somos crianças, nós vivemos sonhando em envelhecer e nós nos vestimos de adultos, né? Nós nos vestimos de bombeiros, de policiais, Sim, as cara. meninas se vestem de médicas. Quando alcançamos a vida adulta, nós vemos que a maioria das pessoas... Você vê os homens se vestindo como adolescentes, calças jeans rasgadas, boné virado pra trás. As mulheres, então, as mulheres de 40, 50 anos, se vestindo, se mostrando o corpo. Temos aquelas mais sutis, né? Que era o quê? Uma mulher normal solteira. Ela se veste com certas roupas que insinuam algumas coisas, mas não é vulgar. Normal, ela é uma mulher que está em busca de um homem aceitável. Que é o quê? Uma mulher com uma maquiagem um pouco mais forte. E algo do gênero. É algo aceitável. Isso é aceitável. Isso é normal para uma mulher solteira. Normal. Aí nós temos... Aí veja bem, hoje em dia nós temos mulheres casadas que se vestem assim. Ou seja, estou procurando alguém. E temos o mais grave. Mulheres independentes, são casadas ou não, que se vestem como adolescentes. Mini saia, micro shorts, decotes imensos.
Aí a gente ficou preso só naquele ponto de, puta. Exato. Mas a gente esqueceu. Mas e a infantilidade? Ela está se vestindo como uma adolescente. E o impacto psicológico do comportamento em relação a responsabilidades? É aquilo, tanto material bom pra psicologia se importar, eles estão preocupados com como o filho da puta se enxerga no espelho, velho. Se ele acha que ele é um Bumblebee, ou se ele acha que é um homem mesmo. Ou se ele acha que é uma impressora Epson. Tanta coisa boa pros caras se preocuparem. A influência das redes sociais. A gente tá preso ainda na coisa superficial de pornografia e tal. Mas lembra, Cacique, que nós falávamos dos bastidores, que você notou que o filme ele é, de certa forma, mais vagaroso. Mas não é que o filme é vagaroso, nós que somos garotos dinâmicos, Cacique. Nós somos dinâmicos. Nós queremos tudo agora, nós queremos saber o que está acontecendo, nós fazemos várias coisas. Nós somos multitarefa, cara. Nós conseguimos, Cacique, ao mesmo tempo que estamos pilotando a nossa 150 fã, indo entregar o iFood dando um grau, nós conseguimos ver pornografia ao mesmo tempo. Você pegou a referência, né? E chegar na cara da mulher lá como se nada tivesse acontecido. Exato, nós somos dinâmicos, pô. Não é os filmes do passado que eram lentos, pô. Nós que somos rápidos demais. Uhum. E cadê as análises sobre esse tipo de coisa? Lógico que elas existem, mas é um negócio nichado. É um estudo que saiu lá na faculdade de Iowa, no interior dos Estados Unidos, e você nunca vai ficar sabendo se você não correr muito atrás disso daí. Ninguém quer saber o grau das consequências da internet. E nós chegamos a um ponto que, assim, até mesmo quem está fora das redes sociais, da internet, eles vivem numa sociedade que é regida por ela. Uhum. Ou seja, no acesso à internet, eu estou alheio a essas coisas. Tudo bem, amigo, mas ainda você não está imune. Porque as pessoas no seu trabalho não estão, seus pais, seus irmãos, e você não mora no meio do mato, a moda Turro, Unabomber. Você não é um monge, pô, que você vive em prol exclusivamente pra religião. No máximo você é um miguitim. No máximo, assim, no máximo. Mas mesmo assim você não tá imune, pô. Vira e mexe, você quer entrar no Putinder. Quer contratar GP, e você tem que... Aí tem os caras que trabalham home office, né, tal, que conseguem um grau de liberdade maior. Mas, dando um passo pra trás, só confirmo o que o Olavo falou, né, Cacique? Tudo que você disse aí. Eles estão no passo e em transição, né, digamos assim, entre falar que é crime e futuramente condenar quem disser que... Quer dizer, estão no passo da doença ainda, né? Não é crime, é doença. E futuramente vão querer condenar quem dizer que é crime. Eles já estão nessa transição aí. O Olavo acertou isso daí. Ou seja, Mas- quem militar contra futuramente... Umas coisas que podem, né? Assim, O próximo passo é a história do amor livre, né? É aí que tá. É chamar as coisas como elas de fato são, né? Dar nomes às coisas como elas de fato são. A maioria, querendo ou não, esse é um ponto interessante. Eu falando com o Mangusta, né? Uns 2 dias atrás, a gente tava falando sobre Constituição, sobre formação da lei, coisas do gênero assim. Por várias e várias vezes, eu escutei Não tá. Eu escutei do meu pai falar que a sociedade corre enquanto a lei caminha. E várias vezes, pessoal, quem já deve ter escutado isso por aí, quando entrou em contato com algum material de direito do tipo. Quando o cara pronunciou essa frase, ele se deparou com uma sociedade que não era
tanto como a nossa é nos dias de hoje. Em que sentido? Em que, de fato, ainda que a gente estivesse no início da modernidade, na aurora da modernidade, vamos assim dizer, em que toda a sociedade se modifica tão rápido quanto a segunda revolução industrial e o pau tá atorando, e aí você vai vendo aquela correria inteira do final do século XIX pro século XX e tudo mais, aquela correria intensa ali, e de fato, ali você poderia tentar propor essa ideia de que as coisas na sociedade ainda caminhavam enquanto a lei tentava se adequar e prever cada um dos problemas que a sociedade poderia ter. Só que, nos dias de hoje, é ao contrário. O que acontece? A sociedade não passa por tantas modificações quanto eles esperavam que ela fosse passar assim, para que a lei possa adequar-se à sociedade. Ao contrário, a lei está mudando numa velocidade muito maior do que o indivíduo comum consegue acompanhar. De maneira que não é mais a sociedade que define a lei, mas a lei que está definindo a sociedade. Então, estas alterações, esta maneira como o Olavo veio prevendo, de que é inevitável de que este determinado ato passe a ser legalizado no Brasil, é pela maneira como o judiciário passou a agir nos últimos anos, não mais na maneira de exercer o controle das leis, mas de fazê-las. Você não tem nenhuma medida legislativa ou nenhuma vontade do Poder Legislativo de fazer com que essa coisa se tornasse realidade. No entanto, com base em decisões judiciais tomadas no passado acerca destes mesmos casos, como aquele que ele cita no vídeo, no Rio Grande do Sul, da garota de 12 anos e do cara que se envolveu com ela, que acabou não indo preso pelo relato da garota não ter sido vago o suficiente para não afirmar se houve consensualidade ou não, e pelo fato da garota já não ser mais virgem, dado o laudo pericial que o cara ofereceu ali. Então, por conta disso, a juíza optou por não condenar o cara. Quando você tem uma soma destas absurdidades acontecendo várias vezes, você cria uma questão que acaba por se tornar jurisprudencial, ou seja, decisões de outros tribunais que você utiliza para embasar a sua, né? E aí vai da defesa do cara também querer utilizar-se disso, que provavelmente quis. A culpa não torna-se apenas da juíza ali, mas você tem que analisar os argumentos da defesa também, porque com certeza tramitou as coisas para que ocorressem dessa maneira, para esse lado daí. E aí, o que acontece? Como a questão da bendita pedo em si ainda gera dúvida se a gente calcula como crime, se a gente calcula como doença e tudo mais, por ainda ser definido de acordo com o OMS como doença, o que acontece? Ou existe o mecanismo no qual você pode pedir um laudo pericial, uma coisa do gênero, para constatar se o cara é louco, se o cara é doente, se o cara tem problemas psicológicos em si, entendeu? Que o levaram a cometer aquele ato ali. E o que acontece? Como existe esse mecanismo, é possível que o cara recorra a isso. Mas, no entanto, qual é o outro problema que ocorre? É que só o fato do cara recorrer a isso poderia ser tancável, nas palavras, se, por outro lado, fosse entrado com o mandato de segurança. De fato, se você é doente mental, você não é culpável no Brasil. Você, de fato, não é culpável no Brasil. E, portanto, você não pode ser sentenciado com qualquer medida que seja restritiva à sua liberdade. No entanto, você ainda é perigo para a sociedade, e por isso o mandado de segurança foi criado. O que acontece? Os caras não estão sendo sentenciados como culpados, né? Estão sendo absolvidos, e nem o mandado de segurança é feito. Ou seja, nem levado para clínica, nem restrito da sociedade o cara fica. Para tratamento, se no caso ele é doente, entendeu? Nem isso tá ocorrendo. Então... E lembra, Cacique, quando a gente falava sobre isso, da questão dos caras se importarem só... Bom, se não tem uma lei que contraria esse tipo de coisa, Exato. Eu posso fazer. E isso é uma coisa que começou lá, mais ou menos, né?
na década de 60 e é uma das consequências aí do pós-guerra e a Europa se reestruturando depois das mazelas da última grande guerra que tivemos, que a civilização decidiu, vamos colocar assim, civilização ocidental, que aí os caras vão ficar loucos, né? Decidiu levar às últimas consequências a ideia de que na ausência de uma lei contrária, tudo é permitido. Então a gente pode experimentar todo tipo de coisa. Pois é. E aí, cara, isso gera um grandíssimo problema, né? Isso gera um grandíssimo problema. Só que não que resolva, não que a solução, né, que eu falei, de chamar as coisas pelo nome que elas realmente são, vá mudar o cenário, vá tornar aquilo que o Olavo falou que era inevitável evitar de acontecer. Mas estas coisas ainda atrasam, porque querendo ou não, a opinião pública quanto a este tipo de conduta, ela não compactua, ela não gosta. Só que qual é o grande problema aqui que retorna? Quando você tem os casos de abuso que envolvem, né, a pedo que a gente falou aqui, onde elas ocorrem na maioria das vezes? Dentro da família. Este é o grande problema. O Brasil acarreta uma gama de famílias desestruturadas grande o suficiente para que a história sobre tios, padrastos, avô, cara, esse tipo de coisa, abuse, né, das crianças da família. Não é difícil você encontrar esse tipo de coisa, esse tipo de narrativa por aí. E aí, por vezes, quando você tem os caras que são presos, esse tipo de gênero assim, esse tipo de coisa, que de fato acaba indo pra cadeia, e por conta disso de lá não sai, né? É a galera que enfim, consumou o ato de físico ali, né? E aí, esse problema se dá exatamente pela questão das famílias desestruturadas que a gente tem, cara. Cara, assim, tem um lugar onde muitas vezes isso deve acontecer, que é periferia, favela, baile funk, festa onde tá cheio de menor de idade ali, sabe? 13, 12 anos. A galera nivela muito pelo 14, porque de acordo com o Código Penal, 14 anos, se houver consentimento, tá de boa. Pode. Não há problema, ninguém é preso. Mas a sexualização precoce de todas essas crianças gerou um grande problema. E aí, somada à desestruturação familiar, você tá colocando gasolina perto do fogo. Há uns 2 anos, na verdade uns 2 anos não, uns 5 anos atrás, 7 anos atrás, 7 anos atrás por aí, eu tinha esbarrado numa moleca no colégio, que o nome dela era Nanda, né? O nome dela era Nanda. E a gente nunca se falou muito, não. Específico. Específico é um nome bem genérico. A gente nunca se falou muito, não, mas mesmo sem se falar muito, por conta do celular e da internet, a gente acaba sabendo as coisas das outras pessoas, né? E aí, por várias e várias vezes, eu ouvia, né, acerca dos namoradinhos dela, quem tava pegando quem e tudo mais. E uma coisa que me chamou a atenção na época foi que algum maluco foi acusado ou chamaram um cara de pedra, né, alguma coisa do gênero assim. Ele tava namorando uma garota que era muito nova. E eu acho que aquele maluco devia ter 17 anos, 18, eu não sei. Eu sei que ela tava namorando um cara de outra escola que supunhetemos que ele estivesse no convênio, entendeu? No 3º ano. Já tava pra terminar a escola. E aí ela era muito novinha pra estar namorando esse tipo de cara. E aí eu lembro disso. A conversa corria ali e tal. E tempos depois, conversando com a minha mãe, ela me solta o seguinte comentário, né? Sobre um vizinho. Esse filho da puta aí, ó. Esse filho da puta aí que passou a mão nela. Ele falou assim, mãe, contexto, me explique-me. E aí ela mencionou o nome completo dele e da garota em questão, da Nana. E aí ela explicou a situação de quando o oficial de justiça foi na casa do cara entregar um mandato, não sei se de prisão, não sei, eu acho que foi uma intimação, uma intimação. Ele foi entregar uma intimação
para ele prestar depoimento, né, acerca dessa coisa, de abuso de menor. E a parada foi que ela é muito esperta, ela fez logo a associação, o cara realmente tinha feito isso com a garota, né? E por conta disso, hoje, a menina em questão é lésbica. Hoje em questão ela tem problemas com o sexo masculino. E você vê que a cadeia de consequências que esse tipo de crime gera é muito grande, cara. É muito grande. Então, até na maneira como Meu Deus, isso que eu vou falar deve dar problema pra caralho. Mas até na maneira como se surgem novos casos de homossexuais, alguns deles se perpassarão por isso aí. As taxas ou aonde esta categoria de crime é cometida, né? Este ato é cometido, 40% são eles, cara. 40% está entre eles, então, No entanto, focam nos padres e nos exato. pastores. Eu reitero, boa parte dos crimes de pedofilia no Brasil estão atrelados à família. A desestruturação da família tá aí. Aos padrastos. No entanto, não tem como você não negar que, porra, a galera da comunidade aí tá gerando cria nova o tempo todo, entendeu? Se é que você me entende. Então, aí, a única maneira disso conseguir pra frente é com o avanço das pautas LGBTV, entendeu? É somente com o avanço dessas pautas. Quanto mais isso for pra frente. Porque não existe pedo como opção sexual sem que haja avanço nas pautas de gênero. Haja avanço nas pautas sexuais. Sem isso não tem como ela progredir. E aí... A merda aconteceu quando começaram a falar sobre o que se fazia na cama, publicamente. E o efeito, né, cara? A descida da montanha-russa, que eu não esqueço, que é o que eu uso sempre pra falar, cara, porra, eu não quero ser o chato que tá fiscalizando o que as pessoas estão fazendo dentro do quarto. No entanto, me falaram que era só o casamento. Me falaram que os caras só queriam casar. Hoje... Porra, eu tô vendo Drag King lendo livro pra criança na biblioteca, entendeu? Hoje eu tô vendo o nego andando com máscara de cachorro pela rua, entendeu? Pois é. Falando nisso, Cacique, recentemente eu li um texto do professor Marchaim e eu lembrei aquilo vai ter a parte 2, pô. Booktubers matam mais que a guerra. É o seguinte, mano, mais ou menos o que ele falou foi que ele não era aquele tipo de pessoa que se queixava dos hábitos de leitura do povo em geral ou dos estudantes universitários, né? A leitura por si só não apresenta nenhum mérito, né? Na verdade, como uma atividade isolada, ela se mostra como uma atividade bastante danosa para a mente humana. E isso a gente lembra que, assim, vira e mexe essa galera posta que tá lendo alguma coisa, né? A gente sabe que eles leem 50 tons de cinza, lê os livros daquela vagabunda, até que eu esqueci o nome, que escrevia os livros lá, tipo, Não Se Apega Não, coisas do gênero. Lê, inclusive o professor, como o professor Olavo, tava lembrando que, em certo sentido, o professor Pierluigi Piazzi errou. Ele estava errado em dizer que a ficção... A ficção não, né? Mas a fantasia em si poderia servir como porta de entrada para os jovens, em que eles poderiam focar nisso daí para desenvolver o hábito da leitura. E assim, a realidade mostrou que realmente o professor Pierluigi Piazzi estava errado. A galera lê Harry Potter e todas essas merdas, as variações, isso daí tudo que veio depois, Crepúsculo e coisas do gênero, só fodeu a cabeça da galera. Tipo,
fodeu pra valer. O professor Olavo deu até o exemplo. Falou, porra, eu fui ler fantasia, eu fiquei puto, aquilo não tinha nada a ver com a realidade. Você tá perdendo tempo. Tá perdendo tempo com aquilo. Eu peguei pra ler Gut, porra. O sofrimento do jovem Werther. Eu fiquei triste, porra. Eu queria morrer. Eu falei, pô, o cara sofreu pra caramba na vida. Aquilo é real. Eu fiquei com pena do cidadão. Consigo enxergar aquilo na realidade. Agora, como que eu vou conceber na minha cabeça a porra de um vampiro que brilha no sol? O Robert Pattinson, puta que pariu! Sinto muito por terem te submetido a isso, cara. Eu sinto muito por você. Essa porque, né, isso aí é literatura infanto-juvenil. E, assim, isso foi entregue, exemplo, vou voltar um pouco aqui. O Chesterton era um cara que gostava muito de contos de fada. E ele dizia que os contos de fada não eram uma coisa só para crianças, né? Mas que tinham muito a ensinar aos adultos também, porque nos contos de fada falava aquilo que era importante. O preferido dele era a Princesa e o Goblin, e segundo ele, tudo que a humanidade precisava saber estava ali dentro. Não exatamente nessas palavras, mas mais ou menos algo. Não é isso, mas é isso. Não é isso, mas é isso, porque, enfim. E assim como o George MacDonald e o Tolkien, né? E o próprio C.S. Lewis também diziam a mesma coisa. O que eu vejo é que o problema não é da fantasia em si, mas a geração a qual foi submetida essa fantasia. E o tipo de fantasia. Exato. E aí que tá. A galera hoje é uma galera que vive muito do entretenimento. O entretenimento atrás do entretenimento, entretenimento atrás do entretenimento. Então, tipo, você produzir uma fantasia que tivesse uma lição tão boa quanto foi a do Senhor dos Anéis, até mesmo as Crônicas de Nárnia, leva tempo, leva trabalho. Porra, só o Tolkien levou uns 20 anos, 30 anos pra escrever a saga dele de Senhor dos Anéis. Sabe qual que é um dos grandes problemas disso tudo também, Cacique? Eles podem a limitação disso é literalmente nenhuma. Eles podem fazer o que der na telha. Eles não têm compromisso com a realidade. Não tem um esquema aqui que limita porra, pega o Shakespeare, o Dostoiévski, o Tolstói. Tem um limite que eles podem chegar pra não ser incoerente o que eles estão escrevendo. Agora o cara que tá escrevendo a fantasia, ele fala assim, não, no mundo que eu escrevi a coisa funciona assim, foda-se. Tanto que acontece muito, pô, tu pega pra ver, tem vários caras aí que fazem reviews de filmes, não tem? Sim. E os caras ficam anos, pô, o filme saiu, Matrix, por exemplo. O filme já saiu foi no começo dos anos 2000, só me engano, não me recordo. Até hoje os caras discutem teorias e tal, mas por quê que eles discutem teorias? Porque a coisa é tão desconexa e o autor não tem compromisso com a realidade que abre precedentes para qualquer coisa, para imaginação de quem assiste ou lê, levá-lo para onde ele bem quiser. E as pessoas vão ficar em discussões infinitas, porque no final das contas, quantas vezes você vê um autor falando assim, eu deixei isso aqui em aberto pro leitor, o espectador decidir o que é melhor. Ou variações disso, obviamente. Porque isso daí é o prato cheio para aquilo lá. Porque, como o professor Marchainho fala, que a leitura sem a reflexão, e aí, mesmo com a reflexão, né, no caso dessas fantasias aí, é como você ingerir um alimento sem fazer a digestão, né? Ou seja, é algo que já vai te suscitar pro vômito, não tem jeito. Então a gente tem uma geração que não foi adequada à reflexão. Ou vômito ou a diarreia. É um dos dois. E é precisamente isso o que acontece com as gerações mais recentes, que são letradas à força, né? A força na base do Não Se Apega Não, 50 Tons de Cinza, Simone de Beauvoir, leia esse aqui sobre gênero. Como que é o outro lá? Força uma barra, não. Como que é aquele... A sutil arte de ligar o foda-se. Não, elas leem as 50 mulheres mais importantes pro feminismo. É isso que adolescente de 14 anos lê. Eu sei, porra. E essa galera é imensamente capacitada para vomitar argumentos, opiniões, teorias que contribuem imensamente para o colorido debate público. É isso. Parafraseando o professor Mário Chainho, é basicamente isso
o que essa galera faz e os problemas da fantasia. Não que eu seja... Eu não ligo pra essa... Eu não gosto. Eu particularmente... Assim, eu tenho... Meu imaginário já é bem fodido. Eu sou um cara que intelectualmente luta com os problemas que eu tive de formação já. Então, porra, não tenho tempo pra perder com essas porra de filme da Marvel. Puta que pariu, velho. Se emburrece demais, velho. Porque as pessoas vão achando que... Lembra aquilo é clássico. O Enéas na roda cultural lá do Uhum. Roda Viva, porra. Roda Viva. Aí ele chega um momento que ele fala assim: não, 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 não. Eu tenho que explicar isso aqui. Aí o cara fala assim: não, o doutor Enéas, isso daí todo mundo sabe que homem com homem não é. Aí ele fala assim: não, pode haver um dos senhores que acha isso daí, ó. Falaram aqui, ó. Um dos senhores falou que hoje na ciência há avanços, então que talvez seja possível. Os caras ficam achando que talvez, no futuro hipotético, nós possamos voltar no tempo, né? Eu lembro, você lembra daquela história lá dos seminaristas lá, dos monges, assim? Tem variações da história, né? A moral da história dos três lá que é aquilo. O mais sapiente foi o que percebeu que assim, não quero saber disso daí. Só o fato de eu ficar vislumbrando e... Demônio? Não, e criando um fetiche com a ideia de voltar no tempo e fazer as coisas diferentes, eu já estou cedendo à tentação demoníaca. Porque isso é impossível, porra. Pra que eu vou perder tempo pensando como minha vida seria se eu tivesse feito isso e aquilo? Já foi, porra. Lógico, você pode aprender alguma coisa com isso. Mas é diferente. Nós sabemos, porra, todo mundo perdeu... Todo mundo não, né? Mas quando fala todo mundo... Boa parte dos adolescentes aí da década de 80, 70 em diante perdeu tempo no banheiro pensando, porra, se minha vida tivesse sido diferente, se eu tivesse pegado aquela mulher, se eu tivesse casado com aquela... Porra, e isso te ajuda em quê, velho? Aí vão falar pra mim que vocês tiraram alguma coisa de boa com isso? No final das contas, o que vocês tiram de bom com isso é o quê? Eu não vou fazer essas merda de novo. É a única coisa boa que você pode... Porque ficar se arrependendo, eu devia ter feito isso, devia ter feito... Não vai mudar o fato de você estar na situação que você tá agora, porra. E isso é só um dos pontos. Fora aquela ideia de, porra, vivemos numa espécie de Matrix. Porque basicamente boa parte dessas coisas fantasiosas que eles empurram pra gente, uma hora ou outra tem muita gente que começa a levar essa porra a sério, velho. Não, mas vai dizer que vocês nunca ouviram alguém falar assim com um pouco de convicção. De que, olha, sei lá, né, não sei, talvez a gente viva numa simulação. Eu posso estar em coma. Eu posso estar em coma nesse momento. Isso não é real. E nunca era um shapeado, irmão. Nunca era um maluco com 50 de bíceps. Nunca. Era sempre um desgraçado mais burro, cretino e fudido falando esse tipo de coisa. Não, é porque a gente vive numa Matrix. Não, Matrix. Aquilo que a gente sempre fala, velho. Você fica vendo. O Hulk não é como o Hulk do passado. O Hulk é outro Hulk. Uhum. É outra coisa. O Thor... Não é quando você fez esse porra, o cara é um herói pagão, porra. O loiro, o shapeado que pega uma porra de um martelo e sai matando todo mundo com o martelo, porra. Aí já não é a mesma coisa hoje, ele fica gordo. Ele também fica depressivo. É os deuses depressivos. É referência ao Seymour Glass. O deus depressivo, porra. O deus pagão mais forte é depressivo, porra. Eu lembro de quando o 7 Minutos fez um rap falando que Deus também tem depressão e o protagonista era o Thor, mano. Caralho. Puta que... Então, aí você vai falar assim, não, mas isso daí não está me atingindo de nenhuma forma. Isso é o que eu vejo como um herói. Aí eu te falo, eu cresci... Olha o saudosismo aqui. Eu cresci, porra, o Thor era... o Thor, ó. O Hércules era misógino lá na série que foi transmitida pela Record, né? O maluco shapeado batia em todo mundo, nunca derramou uma lágrima, né? Thundercats e coisas do gênero, porra, via Rambo, via Stallone, essa galera aí descendo a pancada de todo mundo, muito foda. E isso me influenciou de alguma forma, né?
trocação de soco franca em Dragon Ball. Eu sei que isso me influenciou. Tenho certeza disso. Aí você acha que isso não vai influenciar as novas gerações, ou você acha que isso não te influencia até hoje? Você ter ali horas massivas, consecutivas, vendo filmes e filmes e filmes. Você acha que isso daí não vai te afetar? É um prazer deletério. Se você acha que tá tudo bem, eu acho que tem prazeres deletérios menos danosos. O cigarro, o álcool, são prazeres deletérios também. Mas são bem menos danosos que esse tipo de coisa. Ó, estou dizendo que o tabaco é menos danoso do que a Disney. É basicamente isso que eu tô falando pra você. Pois é. Aí que tá, uma coisa que eu vejo, galera, alguns amigos meus que têm a mesma idade que você, ou seja, é a galera que lia quadrinho na época em que se você lesse quadrinho, você tomava porrada. Se os caras te vissem com o gibi do Homem-Aranha, tava fudido, irmão. Tem que beber água da privada. Então, os caras que formaram nessa época, a qualidade do material produzido naquela época era muito bom. Então, é interessante você até ver eles falando sobre a HQ, coisa do gênero, o conhecimento que eles têm em cima das coisas, e as referências às quais eles conseguem trazer das HQs pro mundo real. Isso que é mais interessante. No sentido de, os caras sabem o que o escritor, o que o roteirista daquela HQ teve que ler para conseguir produzir aquele arco. Sabe qual foi a referência ao Campbell? Sabe qual foi a referência a determinado mito? Sabe qual foi a determinada doutrina filosófica utilizada para aquilo ali? Então os caras conhecem. A geração de agora não sabe porra nenhuma disso daí. Portanto, todo e qualquer conceito mais abstrato, metafísico, que eles consigam sacar dentro de qualquer produção da Disney, qualquer produção cinematográfica de filme de herói recente, ela é oferecida pelo YouTuber, né? Quando existe, quando tem. Na maioria das vezes ela acaba não tendo. E aí, por conta disso, a gente vai vendo que o consumo direto desse entretenimento, pelo aquilo que eu consigo perceber, me preocupa muito mais, porque é feito por gente que falta exemplo para tomar de exemplo. No sentido de que o cara acaba tendo a formação dele moral oferecida por esses filmes. Acaba tendo os conceitos deles de certo e de errado oferecido por esses filmes. Então, quantas e quantas vezes a gente acabou não ouvindo a época, o Thanos tá certo, tinha que mandar matar mesmo, porra, não sei o que e tal, Thanos estava correto, fome no mundo, vai ter muita gente, a Terra vai se sobrecarregar, entendeu? Então você vai ouvindo essas coisas e a formação moral do indivíduo acaba sendo formada a partir disso daí. E esse tipo de coisa me preocupa, porque, porra, eu fico perguntando, caralho, como é que eu escapei disso, sabe? Como é que outros amigos meus escaparam disso? Enquanto tem uns caras aí que, tipo, realmente tomam pra si todos os valores de personagens fictícios, sabe? E aí isso é complicado de, de perceber, sabe? Isso é complicado de tentar solucionar. Por outro lado, algumas vezes a gente tem algumas boas produções, né? Umas produções muito fodas, sempre advindas do Oriente. Não tô falando que todos os animes são defensáveis, mas é difícil não defender vilã de saga, olha. É difícil não defender vilã de saga. Eu tenho que assistir, cara. Vou colocar como um compromisso aí, começar a assistir. Por um breve momento do Ocidente, todo mundo lembrou que ler a Bíblia é bom, cara. Que ler a Bíblia é bom E outra coisa, né, Cacique, né, que foi bom você ter falado isso, que houve um momento no cinema, em Hollywood, que pararam de falar de Deus. Em todos os Exato. sentidos possíveis. É como se Deus não existisse. Eles ignoraram. Você não vai ver nenhum... Lógico, a gente já falou sobre isso, né, quando a gente falou sobre os filmes de terror, que exceto quando o filme não tem como você evitar o tema religioso, né? Exceto nesses casos, é como se Deus não existisse. E como, cara, conversa com a maioria dos jovens. Quantos deles falam sobre Deus? Positivamente. Aí vai dizer que isso não tem relação. Olha as coisas que eles consomem. Recentemente eu conversei com um rapaz bem jovem que entrou lá no trabalho. O negócio tá tão grave, né? Os danos das redes sociais, né? Da maneira que essa galera é criada, de forma geral, alimentação, enfim. Uhum. O cara não lembra
de ter estudado nada sobre Shakespeare na escola. Quem é esse cara? Eu falei, cara, você nunca ouviu falar sobre Romeu e Julieta? Ele, talvez eu tenha ouvido falar, né? Não, mano, você tá exagerando. Eu falo, cara, converse com esse pessoal aí. Depois vocês me falam como que tá o negócio. Depois vocês me falam. Mas ele sabe quem é o Harry Potter. Sabe? As referências da cultura pop, ele sabe. Sabe. Conhece tudo. Anime. Conhece anime. Tem um monte de tatuagem de anime. É sério, não é zoeira. Tem um símbolo do Neji. Tem um símbolo do clã Uchiha, do clã... Tem o selo da maldição do Naruto, velho. Do selamento lá do... Teve, cara, eu fiquei muito puto em sala de aula, cara. Quando o moleque que tinha o símbolo do Naruto, que o Naruto tem a Kurama na barriga, ele tatuou aquela porra no antebraço, né? E aí tava Pelo lá, menos né? não foi no abdômen, né, velho? Podia ser. sim, graças a Deus. Mas ele é gordo, então não ia dar. E aí, o cara, um dos artigos... Eu acho que ele cogitou tatuar na barriga, velho. Eu acho que ele cogitou, pô. Um dos artigos, a gente tava analisando crimes contra opinião. Não é crimes contra opinião, mas era crimes contra... Esse é o tema de um dos nossos vídeos. É o título, Era intolerância, cara, era intolerância. Mas injúria, crimes de injúria, era injúria. Que antigamente você cometia injúria racial, hoje não mais, hoje cai direto no racismo. E aí uma das injúrias que você comete ainda é religiosa. E aí o filho da puta me perguntou da seguinte maneira. Não, perguntou pra mim não, perguntou em sala lá. E crime de injúria... É possível caber crime de injúria religiosa caso alguém me chame de ateu? Aí eu fiquei, caralho, você é burro, irmão. Você é burro, irmão. Como? Se você não tem religião? Que injúria religiosa foi feita, seu filho da puta? Religião, ateísmo, puta que pariu. Porra, exato. Cara, até o professor travou, assim. O professor travou tanto que ele não conseguiu perceber o exemplo do cara, que o exemplo do cara que ele deu como injúria religiosa é quando você chama um católico de papista, cometor de hóstia, ou quando você chama pejorativamente a evangélica de irmãzinha da igreja e tal. Honradinha. Desculpa. Tá. Aí... Foi dessa maneira que o professor havia entendido. E aí ele ficou, tipo, meio travado, tipo, tentando forçar que talvez injúria religiosa, né, pudesse caber quando as pessoas o chamassem de ateu. Coisa que provavelmente, de fato, ele o era, né? E aí tu fica pensando assim, porra, não, essa galera é muito burra, não tem como não. Cara, não assistam o filme do Gabriel Amorf, não assistam o Exorcista do Papa. É ruim. Eu não me submeti a isso. É muito ruim, não faço. Eu só quero dizer uma coisa pra você, Cacique. Eu avisei. Me passaram informações, fontes me contaram no meu ponto eletrônico de que ele é possuído pelo Asmodeus, ele negocia com o demônio pra poder sair da possessão, tem cena de nudez, e a única coisa boa do filme é que ele faz as pessoas lembrarem que os demônios existem e a importância da confissão. A única coisa boa do filme é essa. Todo o resto é execrável. Vale muito mais a pena tu ler os livros do Gabriel Amorf. Relatos de um exorcista. Vale muito mais a pena. Aí eu comecei a rir disso, né, cara? Falei, porra, aí é foda. Aí é complicado. Os caras pegam o melhor exorcista do Vaticano e estraga. O cinema sempre tem a capacidade Outra coisa que eu lembrei, Cacique, que é aquele documentário que eu enviei pra ti. Aquele documentário da Netflix. Não assista. Horrível. É um documentário sobre o olhar feminista dos filmes pornô. Sabe qual é a crítica que as mulheres... Sabe qual que é a crítica que as mulheres têm em relação a isso? Qual? Você sabe? Que elas não eram diretoras, elas estavam apenas sendo atrizes. Agora que elas podem ganhar dinheiro com isso, tanto dinheiro quanto os diretores, agora tá tudo bem. Tudo bem botar uma mulher pra aguentar um troço de 35 centímetros no rabo. Aí é aquilo, lembra quando a gente falou sobre os filmes que são escritos por homens, mas dirigidos por mulheres, que tem... Aí entra aquela questão dos filmes pornográficos que são dirigidos por mulheres, então você vai ter todo... E, cara,
é bizarro como elas tentam fazer uma ginástica mental pra falar assim, nossa, nós estamos fazendo uma coisa aqui muito diferente do que os homens estão fazendo e uma coisa mais elevada. O que eles estão fazendo é a degeneração da porno. Cê- eu não consegui ver até o final. A degeneração da pornografia. A degenera... ela está falando como se não fosse uma coisa inevitável. Lembra aquilo que a gente falava sobre os vícios, que iria aumentando e escalando? Ela tá reclamando de uma coisa que é inevitável. A coisa per si ali já é ruim, já é um mal. Ou seja, só pode culminar em um mal muito maior. Não tem jeito, não tem como sair algo de bom. Em Tá. algo ainda mais mal feito, né? Exato, claro que vai piorar muito, lógico que vai se degenerar ainda mais. Que puto com isso. Nem vou falar o nome do documentário, porque eu acho que, porra, não vale a pena a galera perder tempo com isso. Mas se alguém quiser ficar puto com as diretoras aí, uma delas chama Susan Randall e a outra Erika Lust. Puta que pariu. Fiquei Nome de vagabundo. tem nome. É a tradição da família, entendeu? São feministas, a mulher pode fazer o que quer. Elas falam abertamente isso daí. Eu acredito que a ideia aí de coisas como OnlyFans aí, do gênero é literalmente isso, né? Você não precisa se deitar, você como uma mulher feminista é dona do seu corpo, você vai decidir se você vai se deitar ou não. Mas é engraçado, né? Inevitavelmente todas aquelas que apenas se mostram, algumas falam que, não, mas no OnlyFans, veja bem, você não precisa postar nudes, você pode postar coisas apenas sensuais. Em pouco tempo elas estão mostrando o corpo totalmente, em pouco tempo elas estão tendo relações sexuais. Invariavelmente, a maioria delas. Há exceções, e as exceções confirmam a regra, né? Exatamente. Algo mais a acrescentar, Dr. Cacique? Cara, por hoje é isto. Por hoje é isto. Quem diria, hein? Começamos com alemães, década de 30, e terminamos com mulheres que monetizando os seus corpos. Tá, Foda. eu me pergunto quanto tempo vai demorar até elas perceberem, até a sociedade perceber que a monetização do corpo da mulher, da maneira como ela é lá do OnlyFans, gera exatamente o problema que a gente tá tratando no vídeo, cara. Eu me pergunto, quando é que isso vai acontecer? E a solução é sempre pior, né? Que aí tem uma ala que fala assim: você está vendendo seu corpo aos capitalistas, ao capitalismo, você está sendo uma serva do capitalismo. E aí parece que você tá caminhando pra coisa, mas você lembra aquilo que eu falei lá? As pessoas abandonam uma ilusão pra na sequência cair em outra ilusão mais intensa. O Platinho em 2020 ou 2019, quando esses assuntos, né, estavam bastante alta na época, ele mencionou uma coisa que é interessante, que ele falou que no fim, as conservadoras e as feministas, as tradicionalistas e as feministas radicais queriam a mesma coisa, né? No sentido do combate à pornografia, né? Que enquanto uma visa a exploração da mulher e tal, contra a objetificação do corpo da mulher, a outra fala, essa porra é pecado, isso aí é ato carnal, isso aí tá horrível, isso é a banalização da mulher, né? Vamos dizer assim. E aí, de certa maneira, ele tá certo, sabe? Sim. O problema são as motivações e as soluções, né? O que vem depois disso aí. Regulamentar a pornografia, tá ligado? Tipo, não, pode, mas não pode 3 caras, é só 2, hein? Que Deus tenha misericórdia de nós. Não pode passar de 23 centímetros. Aí é foda. Sacanagem. Tá, é isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Fiquem com Deus, pessoal. Que Deus tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro.